Fala galera, tudo bem com vocês? Vou trazer para vocês agora um dos últimos conteúdos do ano, que é a questão ambiental, né? Vamos trabalhar aí com a situação ambiental do planeta, né? Então estou trazendo para vocês aí alguns impactos ambientais, como indústrias, né? E algumas consequências, né? A partir desses impactos ambientais da atualidade. Quero falar para vocês que o homem, desde lá da pré-história, o homem ele impacta de alguma forma o meio ambiente, mas esse impacto ele é cada vez maior a partir da Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial, por mais que traga progresso, né, e torne a nossa vida mais fácil, mais confortável, a Revolução Industrial, a própria indústria como atividade de transformação em larga escala, trouxe uma série de alterações ao meio ambiente, né? Alterou demais o meio ambiente e os problemas ambientais se acumularam, desde o aumento do consumo de recursos naturais, como também o aumento dos resíduos, né, que deixaram nos ecossistemas. Então, esse aumento de resíduos industriais, principalmente, isso se acumulou na água, no ar, no solo, e isso compromete, de certa forma, os ecossistemas pelo planeta, né? A poluição atinge a Terra como toda. A poluição não é um fenômeno local, né? Ela é um fenômeno global e ela altera os mecanismos de equilíbrio da natureza. E isso ocorre porque nós aceleramos demais o uso de recursos naturais e promovemos demais rejeitos, ou lixo, ou resíduos, né, na natureza. A degradação ambiental, isso é um conceito que estou trazendo para vocês, que é diferente de poluição, que é diferente de impacto, diminui a qualidade de vida das populações que vivem em espaços negativamente alterados. Nós podemos ter impactos ambientais positivos, por exemplo, fazer uma floresta, reflorestar uma área, isso é um impacto ambiental positivo. Porém, grande parte dos impactos ambientais são negativos, né? Então, por exemplo, acúmulo de lixo. O acúmulo de lixo, obviamente, esgoto a céu aberto, vão diminuir a nossa qualidade de vida. Então, estamos vivendo num ambiente com degradação ambiental. A poluição atmosférica ou a poluição do ar, ela é causada pela presença desde partículas sólidas em suspensão, né, poeiras, mas principalmente pela emissão de gases tóxicos, né, ou da atividade industrial ou dos transportes, principalmente nas cidades, como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. Tá? Não esqueçam desses 4 gases: dióxido e monóxido de carbono, dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Tá? Esses gases são basicamente emitidos pelas indústrias ou pelos automóveis pela queima de combustíveis fósseis. No caso, petróleo, carvão e a madeira, né? O petróleo, por exemplo, é utilizado como óleo diesel e gasolina. E a indústria propriamente dita, né? A indústria química e a siderúrgica vão lançar poeiras, né, em suspensão. O que acontece? Quanto mais se aumenta a industrialização e mais nós aumentamos o consumo de energia, mais nós liberamos, né, material suspenso para a atmosfera. E isso é a poluição atmosférica, acaba o quê? Prejudicando o sistema respiratório e diminuindo a nossa expectativa de vida. Então é muito comum grandes cidades com trânsito pesado, muito industrializadas, terem uma qualidade de ar muito pequena, né? Aqui tem São Paulo, por exemplo, poeira suspensa no ar, tá? As partículas inaláveis, indústria contribui com 10%. Se eu pegar aqui, por exemplo, motos, indústrias, com a metade. Então a metade da poeira vem do transporte urbano de São Paulo. Um outro fenômeno que ocorre, né, isso não é uma poluição, isso é um fenômeno natural, mas isso intensifica, isso agrava a poluição atmosférica, é a inversão térmica. Então, na hora da prova lá, ocorre no inverno, opa, tu já sabe que é inversão térmica, tá? Não tem muito que fugir disso não. O que é inversão térmica? Num dia de verão, o ar quente está aqui embaixo, perto da superfície, ele sobe
o ar frio, que é mais pesado, ele desce. Então faz essa circulação aqui. Isso é o fluxo normal. No inverno, o ar frio desce. E quando o ar frio desce, ele acaba concentrando a maior parte dos poluentes, que é chamada de smog. Essa camada de poluente está aqui na foto, tá? Essa camada mais escura, próxima à superfície. Ou seja, o ar frio no inverno, ele acaba aqui aumentando, né? Ele acaba aí agravando a poluição, porque ele vai concentrar a poluição próxima à superfície. Então é comum muito no inverno nós ampliarmos os nossos quadros de alergias e doenças respiratórias. As ilhas de calor também é outro fenômeno urbano, tá? Que ocorre principalmente nas áreas mais centrais de uma cidade, né? Mais no centro da cidade. Temperatura da área rural, da área semi-urbana ou período da periferia da cidade, a área comercial, até chegando na cidade você tem um pico de temperatura maior. Por que isso ocorre? Porque quanto maior é a urbanização, nós passamos a usar nas cidades, né, materiais como concreto e asfalto, que retém muito calor. Né? O próprio vidro também, o metal, tá? São materiais que retêm calor. As chamadas selvas de pedra, né? Nos centros das cidades temos mais emissão de poluentes, automóveis, ônibus, caminhões, um trânsito mais pesado, mais engarrafado. Então você tem aí uma emissão de poluente muito maior. Também é no centro da cidade que eu tenho menos áreas verdes. Então isso faz com que isso também dificulta também bastante. E também na área da cidade ocorre uma coisa chamada verticalização. Nós crescemos da cidade para cima, o que dificulta a dispersão do calor, a circulação do ar. Então essas 4 coisas que eu acabei de falar para vocês acabam criando, né, um microclima urbano muito diferenciado nos centros, as chamadas ilhas de calor. Aqui você tem, por exemplo, o centro de Londres até a periferia de Londres, por exemplo. A temperatura de 11,5 graus é muito mais elevada do que aqui, ó, na periferia de 4,5. Então você tem aí quase 7 graus aí de diferença, tá? Para vocês terem uma ideia. Também é muito comum ter esses mapinhas aqui de isoetas, né? Ou isotérmicas, que são essas linhas aí. Tu já sabe também que é a ilha de calor na hora da prova. Chuva ácida. Todas as chuvas são ácidas, né? As chuvas têm ácido carbônico, parece um pouco a Coca-Cola em termos de acidez, mas as chuvas ácidas são formadas por ácidos mais fortes, tá? Então, por exemplo, são gotas de água, de chuva, de neblina carregadas com ácido nítrico ou ácido sulfúrico. Isso ocorre porque há reações químicas, né, da queima de combustíveis fósseis. Nós temos atividades industriais, automóveis, e você queima aí carvão, que é rico em enxofre. Nas indústrias você queima combustível fóssil, diesel ou petróleo que tem óxido de nitrogênio. Então acontece, quando o enxofre, o óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio se juntam com o oxigênio e se juntam com a água da chuva, formam a chuva ácida. Então a chuva acaba tendo aí, por causa do enxofre e do nitrogênio queimados pelas indústrias ou pelos automóveis, isso acaba aumentando a acidez da chuva, né? É muito comum chuva ácida, principalmente chuvas mais fortes em áreas industriais, tá? Tu tem aqui as áreas mais industriais do planeta, você tem chuvas ácidas, porque é a indústria, as áreas mais urbanas também, tá? Porque liberam-se muito mais dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, e isso causa danos à saúde, né, humana, além de acelerar o desgaste ou a corrosão de edifícios, de pontes, afeta o crescimento de espécies de animais e vegetais, acidifica lagos, tá, causando mortandade em peixe, queima florestas. Então aqui nós vamos ter alguns efeitos nocivos da chuva ácida, né? Florestas urbanas são queimadas, acidifica lagos e acaba matando peixes, né? Olha aqui a estátua, o que acontece com a estátua, a corrosão da estátua. É muito comum na Europa, por exemplo, se estudar a chuva ácida a partir de cemitérios, né? Tem cemitérios de 300 anos na Europa, então esses cemitérios têm lápides, têm
túmulos de pedra e essas pedras são desgastadas. Nós temos aí um processo de tempo, né, de desgaste dessas pedras. A gente começa a tentar calcular ali o efeito da chuva ácida. Um fenômeno global é o buraco na camada de ozônio, né? O ozônio, que é um gás muito importante, que ele contém, né, ele filtra os raios ultravioletas do Sol. Então toda a radiação solar é filtrada aí pela camada de ozônio. E nós no passado, bem recente, nós usávamos aerosóis, gases de refrigeração, solventes ou espumas, a partir do CFC, do clorofluorcarbono. E descobriu-se na natureza que o clorofluorcarbono destrói a camada de ozônio, né? Essa camada de ozônio foi destruída principalmente na Antártida, onde se concentrou os poluentes, né? Uma série de questões climáticas aí fizeram com que a Antártida perdesse mais o buraco na camada de ozônio. E sabe-se hoje que não só o CFC, mas outros gases industriais também destroem a camada de ozônio. E nós temos que substituir esses gases. Esse que é o grande, né, a grande medida mitigadora, a grande medida que vai diminuir o buraco na camada de ozônio. Por incrível que pareça, o buraco vem diminuindo nos últimos anos. Fiz algumas leituras interessantes aí. Há quem diga que o buraco cresce e diminua naturalmente, tá? Então, não há estudos ainda que comprovem muito bem isso não. Mas o ozônio é importante, né, justamente por filtrar os raios ultravioletas do Sol, que provocam câncer, por exemplo, ou que diminuem a produtividade agrícola. Então não é muito bom o buraco da camada de ozônio não. Outro fenômeno importante, né, é o aquecimento global, que é um fenômeno hoje mundial. E eu vou explicar para vocês uma coisa, olha só. O que existe na Terra? É uma coisa chamada efeito estufa. Efeito estufa é um efeito natural da Terra. Nós temos em média 1% da atmosfera de gases do efeito estufa. Então, o calor do Sol bate aqui na superfície, uma parte fica e outra parte sai. Isso é normal. O que acontece? Como nós queimamos muito dióxido de carbono pela queima de combustíveis fósseis, petróleo e carvão principalmente, nós temos um gás chamado metano, né, que é um gás pela decomposição do lixo, decomposição das lavouras agrícolas, tá? A gente vai fazer uma brincadeira aqui, o pum da vaca, né? Fezes e gases soltados por bois, né? Mas vamos lembrar que o Brasil tem 200 milhões de bois, tá? Na Índia mais 200 milhões de bois. Então esses animais liberam muito metano, tanto em fezes como a eliminação de gases, propriamente dito. Então, dióxido de carbono e metano, eles ampliam essa capa do efeito estufa e aumentam a temperatura na Terra. Tá? Esse calor, eles bloqueiam a saída do calor que vai ser irradiado, vai ser refletido da superfície. Então, a Terra vem sofrendo elevação de temperatura, né? E prevê aí que a temperatura vai sair de uma elevação de 0,5 até 5,5 graus Celsius em 100 anos. Nós temos aqui um gráfico que vai de 1880, mais ou menos da Revolução Industrial, e até os dias atuais, mais ou menos. O que vocês vão ver é que nós temos a emissão de CO2, né, muito importante. O CO2, à medida que vai aumentando, a temperatura também vai aumentando. Tá? À medida que o CO2 era baixo, as temperaturas eram mais baixas, ele foi aumentando e as temperaturas do planeta foram aumentando também. A principal consequência, as principais consequências do aquecimento global, né, primeiro, vai ser o derretimento das calotas polares, que é a mesma fotografia, quase 100 anos depois, uma massa muito menor de gelo. Tá? Isso vai elevar o nível dos mares e vai inundar inúmeras cidades e regiões litorâneas do planeta. Ocorre também a alteração do padrão global do clima, aumentando a severidade de secas, enchentes, furacões, tornados e tufões. O que isso quer dizer? Uma chuva é mais forte nas cidades,
a temporada de furacão, você vai ter mais furacões com muito mais força. Só pegar os recentes, Rita, Katrina, Sandy, tá? E do ponto de vista biológico, poderá resultar na diminuição da biodiversidade, sobretudo marinha, né? Por exemplo, trabalhar um bichinho chamado uma algazinha, zooplâncton, fitoplâncton, né? O fitoplâncton é uma alga que ela acaba consumindo, né, dióxido de enxofre, liberando oxigênio para a atmosfera. E essa alga é muito sensível, então uma temperatura um pouco maior da água do mar pode levar à extinção dessa alga, por exemplo. E ela também é a base da cadeia alimentar dos oceanos, tá? Precisa afetar todo o oceano, ecossistema marinho. E proliferar parasitas e doenças. Outra poluição importante, sobretudo nas áreas urbanas, é a poluição das águas, né? Grande parte das regiões onde são muito industrializadas ou são muito urbanizadas, os oceanos, os lagos, os rios são extremamente poluídos, né? Muitas vezes lagos e rios não têm nenhum tipo de vida, e a poluição dessas águas pode ser inúmeras, né? Inúmeras. Pode ser desde esgoto doméstico, pode ser o lixo que vai afetar a água subterrânea, pode ser o esgoto doméstico sem, aqui ó, no caso, né, o esgoto doméstico para um rio, mas o esgoto doméstico também para a água subterrânea, tá? O uso de fertilizantes, né? As próprias chuva ácida que vai acidificar. Então, o chorume, né, em metais pesados provenientes do lixo. Então nós temos uma série de contaminantes, né? O próprio plástico, por exemplo, que vão impactar os ambientes aquáticos. Grande parte, né, dos ambientes aquáticos de cidades que de certa forma são poluídos, não possuem saneamento básico. E nos mares, né, um grande causador hoje é o plástico, mas o principal poluente oceânico ainda é o petróleo, tá? Que vão causar o que a gente chama de marés negras. A falta de saneamento básico atinge mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, né? O que causa degradação dos ambientes aquáticos, diminui a qualidade da água. Aqui nós temos o comércio mundial de petróleo e as áreas, né, onde são impactadas, né, onde tem aí poluição de óleo. Tá? O comércio mundial de petróleo contribui para o fenômeno das marés negras, tá? Que são essas manchas negras de óleo que afetam os ecossistemas marinhos. E o plástico, né? Toneladas e toneladas e toneladas, ou milhares de toneladas de plástico por ano vem se jogando nos mares, vem até se acumulando, né, em alguns oceanos. Isso impacta muito a vida marinha. O outro problema que nós temos aí muito interessante é o lixo, né? As sociedades industriais produzem muito lixo, né, por causa das embalagens, por exemplo. Grande parte das coisas que nós consumimos são descartáveis, então isso acaba causando produzindo uma quantidade de lixo muito grande. No Brasil, né, cada pessoa produz por ano uma média de 220 quilos de lixo, né? E o problema é onde colocar esses lixos, né? Muitas vezes o descarte do lixo é mal feito, colocado em terrenos baldios ou lixões. Então, o ideal era que nós colocássemos o nosso lixo em aterros sanitários. Olha a diferença de um lixão a céu aberto de um aterro sanitário, tá? Então, a ideia de jogar o lixo num aterro sanitário é que se evite a proliferação de ratos e baratas e outros insetos, né, que vão transmitir doenças, no caso, a transmissão de vetores. Que, por exemplo, o chorume, que é aquela água, aquele líquido que é contaminado, seja drenado. Aqui, o gás do lixo, o metano, também é drenado também. Então você tem aqui um descarte de aterro sanitário muito melhor. O ideal era que o lixo fosse reciclado, né, a parte que desse para ser reciclado, a parte orgânica do lixo virasse adubo a partir da compostagem, e o que não desse para ser reutilizado fosse colocado em camadas como são os aterros sanitários. No Brasil, a maior parte do lixo é descartada em lixões, né? O Brasil não tem
um descarte controlado, né? Só 10% do nosso lixo vai para aterros sanitários. E um problema mais recente é o lixo e-lixo, né? Que é o lixo eletrônico, sobretudo metais pesados, e a maior parte, né, do lixo, 80% do lixo eletrônico do planeta é jogado de qualquer maneira, né? Lembrando que esse lixo eletrônico é comum ter dentro dele mercúrio, cádmio, cobalto, chumbo, lítio, né? Que são metais aí, materiais que prejudicam demais a saúde humana. Outro impacto ambiental interessante é o desmatamento, né, pela exploração da madeira ou para substituir a madeira por agropecuária, né? Isso, além de aumentar a temperatura, causar deslizamento de encostas, também causa um fenômeno chamado desertificação, né? Isso aumenta a erosão dos solos também, tá? Mas principalmente o desmatamento de grandes florestas causa a desertificação. E a desertificação também é um impacto ambiental, né, que consiste no conjunto de mudanças ecológicas regressivas da vegetação, do solo ou do regime hídrico. Ou seja, à medida que nós vamos desmatando, à medida que nós vamos causando erosão no solo, ou à medida que nós vamos diminuindo ali, né, de certa forma, a quantidade de chuva, as terras elas entram num processo de desertificação, ou seja, as áreas que são semiáridas vão se transformando em áreas áridas. Aqui, por exemplo, você tem o Mar de Aral e ele foi drenado, né? As águas do Mar de Aral eram utilizadas para irrigar as lavouras de algodão, quer dizer, os rios, né, que vinham para o Mar de Aral, no caso, eles eram usados para irrigar as lavouras de algodão. Como houve uma menor quantidade de água para o Mar de Aral, ele secou, praticamente secou. Então aqui temos um processo de desertificação. Nós temos desertos naturais em áreas mais claras do planeta e nas mais escuras já apresentam maior risco de desertificação. Isso causa tanto impactos ambientais como também impactos sociais. À medida que você perde, por exemplo, áreas agrícolas, à medida que vocês têm que transferir populações desses locais para outros. Então a desertificação é um problema sério também que nós estamos vivendo. Espero poder ter ajudado. Abraço.